professor Luiz Felipe Miguel é pesquisador, né, e defende a universidade pública, laica, gratuita e de qualidade e o retorno do Brasil à normalidade democrática. Além disso, é professor titular livre do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, onde coordena o grupo de pesquisa sobre democracia e desigualdades, DEMODE, e é pesquisador do CNPq. Publicou, entre outros, os livros Democracia e Representação, Territórios em Disputa, pela Unesp, em 2014, Consenso e Conflito na Democracia Contemporânea, também pela Unesp, em 2017, e o mais recente, Dominação e Resistência, pela Boitempo, este ano. Professor, é uma honra, uma alegria para nós recebê-lo aqui, né? Gostaríamos que as circunstâncias fossem mais felizes, não é? Mas, de todo modo, estarmos aqui juntos discutindo um tema de tanta relevância é para nós uma espécie de alento e de força, né, para resistir nessa conjuntura. Então, só para lembrar todos os participantes, após a aula do professor Luiz Felipe Miguel, nós teremos um espaço para debates, né, com as perguntas em bloco. Então, à medida que forem surgindo as dúvidas, os comentários, vocês podem tomar nota, e aí, oportunamente, a gente apresenta as questões para o professor. Tá certo? Muitíssimo obrigado. Passo a palavra, se ficar à vontade, no uso do tempo. Obrigado. Em primeiro lugar, então, boa noite a todas. Queria agradecer, claro, o convite, a oportunidade de estar aqui, mas eu queria agradecer também a própria realização do curso, certo? Porque, na verdade, quando eu planejei a oferta de uma disciplina para discutir o golpe no curso de graduação em Ciência Política na Universidade de Brasília. Era uma disciplina absolutamente normal, mas despertou uma reação, uma tentativa de censura, e foi esse movimento de centenas de colegas das universidades pelo Brasil afora que teve a importância não apenas de mostrar a reação da universidade brasileira em defesa da sua autonomia, em defesa da liberdade de ensinar e de aprender, em defesa das condições para a gente fazer o nosso trabalho, mas pessoalmente significou para mim que centenas de colegas estiveram dispostos a dividir o ônus dessas pressões, o ônus dessa perseguição comigo, que a maioria deles sequer conhecia. Então foi um gesto de grande generosidade, e eu agradeço muito a realização desses cursos, como aqui na UFES. Isso foi fundamental para ajudar a enfrentar esse momento, certo? Que é um momento que infelizmente se prolonga, certo? Os cursos têm acontecido, em geral, superadas as adversidades, mas a gente sabe que as nossas condições de pensar, de trabalhar, de discutir, elas continuam ameaçadas no processo de fechamento das liberdades que está acontecendo no país. Bom, na minha fala aqui hoje, o meu objetivo vai ser traçar as linhas gerais do percurso que levou ao golpe em 2016 no Brasil, certo? Eu entendo que esse golpe que se abateu sobre nós, ele foi uma manifestação local, mas também uma manifestação extrema, mas de um fenômeno mais amplo que vem sendo chamado por muitos estudiosos de processo global de desdemocratização, certo? Em síntese, esse casamento entre capitalismo e democracia eleitoral, que sempre foi um casamento de conveniência, um casamento turbulento, na verdade uma relação abusiva, inclusive, a gente sabe, mas ele está se tornando cada vez menos sustentável, certo? O Estado capitalista parece cada vez menos disposto a mascarar o seu caráter de classe, as classes dominantes parecem menos dispostas a comprar a paz social fazendo concessão às maiorias da população. Então, a gente está numa situação em que o processo eleitoral parece que ele tem como única função legitimar o poder do mercado. Ou seja, não pode extrair nada de diferente disso do processo eleitoral. O poder, então, ele pode ser exercido por tecnocratas que, em nome de uma pretensa modernidade, na verdade estão retomando o velho discurso lá que a Margaret Thatcher fazia, de que não há alternativas. Então a política se torna irrelevante porque você não tem alternativa, você tem que fazer aquilo que já está
determinada. É uma negação da política, é uma negação da democracia. Tá? Eu acredito que quem exemplifica melhor esse caminho tecnocrático no mundo de hoje é o Macron na França. Certo? Quando isso falha, é possível entregar o poder a alguém que canalize um sentimento de revolta contra o sistema, não dirigindo ao próprio sistema, mas dirigindo, na verdade, as concessões que os dominados arrancaram desse próprio sistema, que é uma coisa meio paradoxal, mas é o caso do Donald Trump nos Estados Unidos. Quer dizer, ele é eleito com um discurso que está contra o sistema, mas, na verdade, aprofunda as vertentes mais regressistas desse mesmo sistema. E a alternativa final é tirar parcialmente a máscara e impugnar os resultados de processos democráticos, de processos eleitorais, ou, por exemplo, ignorando resultados de plebiscitos, foi o que aconteceu em 2012 na Grécia, certo? Ou destituindo governos eleitos, como tem acontecido em vários países da América Latina, aconteceu no Paraguai, aconteceu em Honduras e aconteceu em 2016 no Brasil. Tudo isso acontece, é claro, tentando manter uma fachada de respeito pela institucionalidade, porque afinal nós não estamos nos anos 60, né? Ninguém quer instalar um regime abertamente autoritário. Então o que se faz é manter uma fachada de regras democráticas que, no entanto, tem cada vez menos conteúdo. A isso, vários autores têm dado o nome de pós-democracia. Tá? Bom, no nosso caso, no Brasil, a gente teve o início de um experimento democrático na segunda metade da década de 80. Tá? A gente pode marcar esse início ou da devolução do poder aos civis em 85, ou a Constituição em 88. E esse experimento democrático, ele sempre foi um experimento limitado, quer dizer, era uma democracia ainda adaptada a uma situação de muita desigualdade, era um sistema em que, embora o direito de voto estivesse concedido amplamente, mas a capacidade efetiva de influência política sempre foi muito desigual, por causa dos recursos controlados por minorias. Tá? Então, o acesso à cidadania política no Brasil sempre foi igualitário apenas formalmente, tá? Uma vez que, então, as decisões públicas sempre foram influenciadas mais por uns do que por outros, influenciadas mais por quem detinha o poder econômico, mais por quem detinha o controle dos meios de comunicação de massa. E esses poderosos, eles estão acostumados a impor restrições ao exercício da soberania popular. Esses são problemas que são problemas comuns a todos os países em que as regras da democracia precisam se adaptar a estruturas de dominação que organizam a sociedade, certo? Se adaptar a uma sociedade que é capitalista, uma sociedade que é sexista, uma sociedade que é racista, e daí você tem uma forma democrática, mas a sociedade continua com essas estruturas excludentes. Então isso gera uma limitação na própria democracia que é muito frequente. Agora, esses problemas da limitação da democracia, eles vão se tornar mais agudos em sociedades como a brasileira, em que os grupos privilegiados, eles são muito ciosos das hierarquias sociais e têm uma tolerância muito baixa a qualquer forma de igualdade. Tá? Então, acho que isso é algo central. Vários autores têm discutido isso no caso brasileiro, mas o fato é que nós temos grupos dominantes que têm alergia à igualdade. Tá? Qualquer forma de igualdade é imediatamente vista como um grande problema. Quando o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder, com a eleição do Lula em 2002, ele demonstrava ter entendido com muita clareza que esses limites estavam em vigor, certo? E optou por se adaptar a esses limites, priorizando mudanças sociais de menor intensidade, que permitissem, ao mesmo tempo, enfrentar as privações mais graves de grandes contingentes da população,
sem ameaçar a reprodução da dominação social, certo? Então foi um cálculo de que a gente poderia, na verdade, alcançar pouco, mas esse pouco era muito para as populações beneficiadas, certo? Mesmo assim, mesmo com toda essa prudência, o PT foi expulso do governo numa ação extraordinária que desrespeitou a legalidade. Quer dizer, mesmo toda a prudência foi insuficiente, porque qualquer mudança na desigualdade social brasileira incomoda demasiado os grupos dominantes. Então, na minha compreensão, o grande motor do impeachment foi a percepção por parte dos grupos dominantes no Brasil que era necessário interromper o ciclo petista. Que mesmo com toda a moderação, esses governos estavam colocando em marcha algumas dinâmicas que ameaçavam a reprodução de privilégios no Brasil. Tá? Então, quer dizer, qualquer pequena mudança, de fato a gente vê isso, as classes médias sentiam isso, um acesso menor a uma mão de obra que se vendia sua força de trabalho a preço vil. Quando as pessoas melhoram a sua situação, a classe média sente que não tem mais seus serviços sendo disponibilizados da forma como estava acostumada, não tem mais empregada doméstica disposta a uma jornada de trabalho ilimitada, e assim por diante. Tá? Ou no campo, certo? A Bolsa Família, por exemplo, vai permitir que trabalhadores boiafilhas tenham melhores condições de negociar seus contratos de trabalho, e isso tem impacto, certo? Então, essa ideia, quer dizer, era necessário interromper esse ciclo, porque qualquer melhoria na vida dos dominados implica em reequilibrar um pouco que seja essas relações, e isso incomoda aqueles que estão nas posições dominantes no Brasil. Eu não vou reconstituir aqui os fatos que levaram à deposição da presidente Dilma Rousseff, nem como, ao longo dessa trama, muitas vezes vão ser rompidos os limites da lei, vão ser rompidos os limites da ética, vão ser rompidos os limites do decoro. Eu não vou me deter sobre as fragilidades da peça jurídica que embasou o processo, certo? Nem sobre as motivações do Eduardo Cunha, nem sobre as cartinhas do Michel Temer. Isso acho que a gente conhece o suficiente. O que eu pretendo, isso sim, é identificar uma sequência de 4 momentos que eu acho que são cruciais para levar à ruptura da política de conciliação petista, culminando com a ruptura da própria democracia. Tá? Eu estou usando aqui conciliação, não é como xingamento, como às vezes é usado, é um termo descritivo do entendimento realista das poucas possibilidades de mudança mais radical no Brasil naquele momento. Então, qual é o primeiro momento desses 4 que eu vou tentar descrever aqui? No início do seu primeiro mandato, a presidente Dilma Rousseff julgou que poderia introduzir algumas mudanças no pacto que ela tinha herdado do Lula, e com isso ela acendeu sinais de alerta e revigorou a hostilidade de grande parte dos aliados de ocasião dos governos do PT. Segundo, os protestos populares de 2013, conhecidos como as Jornadas de Junho, revelaram que havia um crescente descontentamento de uma fatia importante da base eleitoral do PT com os limites do governo, certo? Terceiro, no ano seguinte, a derrota eleitoral da direita, que em certa medida foi surpreendente, porque a Dilma foi vítima de um massacre midiático ininterrupto, mas ainda assim o Aécio não conseguiu ganhar a eleição. Então essa derrota eleitoral ampliou a frustração da direita com as regras vigentes, certo? Colocando de uma maneira bem direta, eles perderam a fé na própria capacidade de um dia ganhar a eleição. Então tinha que arranjar um outro caminho para o poder. E, por fim, o quarto momento que eu quero identificar é que quando no início do segundo mandato a Dilma capitula e adota o programa dos seus adversários, ela com isso minou o apoio da base social que ela podia pensar em mobilizar para proteger o seu próprio mandato, e daí marcou a inevitabilidade do golpe.
É claro que isso é apenas uma parcela do processo, esses 4 elementos. É necessário acrescentar o papel dos interesses internacionais, que é importantíssimo para a gente compreender o que aconteceu no Brasil, e também a atuação seletiva do aparato repressivo do Estado, Judiciário, Ministério Público, Polícia, etc. Tá? Então, é esse conjunto de fatores que eu vou brevemente analisar aqui. Bom, a Dilma chegou à presidência, a gente sabe, por efeito do escândalo do Mensalão, que atingiu em cheio a cúpula petista e retirou do páreo os principais pretendentes do partido à sucessão do Lula. Quando a Dilma chega ao governo, ela julga que, dado o grande sucesso do governo Lula, ele sai da presidência da República com uma aprovação recorde, aquela época em que Lula é o cara, o Obama elogia o Lula, a Economist elogia o Lula, todo mundo elogia o Lula, esquerda, centro, direita. Então ela julga que com essa base ela tem condições de, claro, sempre com prudência, mas de dar uns passos à frente em relação àquilo que o Lula havia feito. E eu acho que nessas tentativas de readaptar o pacto lulista, a Dilma teve 2 momentos, 2 elementos que são muito importantes. Primeiro, ela tentou confrontar alguns dos esquemas de corrupção existentes no Estado brasileiro, certo? A faceta mais visível disso foi aquele que no começo do primeiro mandato dela era chamado de faxina ética. Ela estava, então, demitindo sistematicamente, ela demitiu no primeiro ano do governo 6 ministros acusados de corrupção, certo? Então ela constrói uma imagem de enérgica no combate à corrupção, que valeu a ela ganhos de popularidade. Mas, ao mesmo tempo, a essência do arranjo exigia que ela loteasse o governo dos aliados, certo? Porque isso é fundamental para conseguir o apoio parlamentar e continuar governando. Então, parece que o objetivo dela era ter um governo limpo, um governo sem roubalheira, mas esse governo limpo continuava sendo sustentado na política suja do toma lá da cá, que é a política brasileira desde Pedro Álvares Cabral, mais ou menos. Ou seja, a classe política podia continuar parasitando o Estado, mas dentro de certos limites. Só que nisso não são simplesmente os ministros que caem. A Dilma tentou mexer em áreas centrais do esquema de corrupção no Brasil, afastando operadores da corrupção em empresas como a Petrobras ou a Caixa Econômica, e com isso ela criou atritos fortes com a elite política brasileira, inclusive seus aliados, certo? Então, a relação da Dilma com essa elite política nunca foi fácil, seja pelo perfil técnico dela, seja pela personalidade dela, seja pelo fato dela ser mulher, dificultando a integração num espaço tão marcado por um ethos masculinista quanto é a elite política brasileira, tá? E, na verdade, se a gente for depois pensar no processo de derrubada da presidente, tem um traço misógino que vai ser mobilizado pela imprensa, vai ser mobilizado nas redes sociais, vai ser mobilizado nas manifestações de rua, uma desqualificação caracteristicamente misógina da presidente Dilma Rousseff. Mas quando ela tenta, então essa relação sempre foi difícil, mas quando ela tenta mexer nos esquemas de corrupção que cevavam essa elite, ela cria tensões ainda mais sérias, certo? Então, a pouca disposição dela para demonstrar solidariedade, os atingidos por denúncias e a tentativa dela de tirar alguns operadores de posições-chave criou uma maior tensão com a elite política. A outra mudança que a Dilma tentou introduzir foi na política econômica. Tá? Então, com o avanço em relação ao período anterior, ela tentou promover aquilo que o cientista político André Singer chama prudentemente de ensaio desenvolvimentista. Tá? Seria um ensaio, já que a nova matriz econômica, como era chamada, da Dilma, não representava um enfrentamento realmente
forte contra o rentismo, contra a especulação financeira, não representava um mergulho numa política desenvolvimentista plena, mas era uma espécie de tateio para ver a possibilidade de, paulatinamente, você deixar de privilegiar tanto o capital financeiro e passar a estimular mais o capital produtivo. E daí tem um esforço para reduzir a taxa de juros, cujo objetivo era estimular o desenvolvimento produtivo em detrimento da especulação financeira, e para que esse ensaio desenvolvimentista desse certo, era necessário também trabalhar com metas inflacionárias mais elásticas, a fim de aumentar a margem de manobra do governo na política econômica, e era necessário desvalorizar a moeda a fim de estimular as exportações e desestimular as importações. Só que essas duas medidas, elas transitam num senso comum alimentado pela imprensa como a prova do descontrole econômico. E parece que a inflação tem que estar em zero, não se acredita, embora a boa teoria econômica vá falar isso, que a inflação pode, uma inflação um pouco mais alta pode ser um instrumento de política econômica, e a ideia de que o real valorizado é a força da economia brasileira, quando na verdade o câmbio também é um instrumento de política econômica. Mas então a Dilma começa a apanhar muito na imprensa, por parte aí de analistas econômicos conservadores, exatamente por estar querendo reorganizar a política econômica e mexendo também nesses fatores. Então, nessa queda de braços que ela vai ter com o sistema financeiro, a Dilma pensava em obter o apoio dos dois setores que seriam objetivamente beneficiados com essa nova matriz econômica, que seriam, de um lado, a classe trabalhadora e, do outro lado, a burguesia industrial. Mas, na verdade, ela não consegue obter o apoio desses setores. O apoio dos trabalhadores foi tímido, certo? O que reflete tanto a incapacidade de mobilização do movimento operário, do movimento sindical já naquele momento, e, na verdade, a incapacidade de mobilização popular é uma das características definidoras do lulismo, né? Uma forma de organização, de pactuação da política que não prevê uma mobilização popular intensa, mas reflete também a ambivalência de parte das cúpulas sindicais, porque no Brasil os sindicatos de alguns setores importantes, eles são também gestores de fundos de pensão e objetivamente ganham com a especulação financeira, certo? Então existe uma certa ambivalência na oposição ao rentismo. Mas o principal percalço foi a ausência do apoio dos industriais, o que, de uma maneira, reencena a tragédia permanente da esquerda brasileira, porque a esquerda brasileira sempre prepara tudo para que a burguesia nacional assuma a sua posição, e a burguesia nacional nunca comparece ao encontro. Tá? Então, seja por causa das suas vinculações com o capital financeiro, que são importantes, seja pelo seu temor diante de um governo que estava sendo capaz de orientar a economia de uma maneira eficiente, seja por erros táticos, porque a Dilma, ao mesmo tempo em que queria o apoio da burguesia produtiva, estava numa queda de braço com esses mesmos setores no controle das tarifas públicas, por sinal o governo ganha e põe o controle mais rígido das tarifas do setor energético, ela não consegue o apoio desses setores. Então a nova matriz econômica, ela não tem base social. E dentro do próprio governo existiam divergências, certo? Muitos setores do governo Dilma continuavam com uma crença na ortodoxia econômica, então o governo adotava medidas contraditórias na gestão da economia. Essa batalha pela mudança na economia, ela já estava praticamente perdida quando irrompem as manifestações de 2013, certo? As chamadas Jornadas de Junho. As Jornadas de Junho são um fenômeno super complexo que ainda está para ser completamente desvendado. Eu acho que, na verdade, o primeiro grande resultado das Jornadas de Junho foi mostrar que os modelos com os quais a maior parte dos cientistas políticos trabalha, que são modelos gerais restritos a parlamento, partidos, executivo, judiciário, eles são absolutamente insuficientes para entender a política, certo? Porque a política, ela ocorre
é a expressão de uma dinâmica de conflito social que ocorre muito além dessas instituições. Tá? Então, de repente, quando a gente vai ver o que os meus colegas cientistas políticos escrevem sobre o junho, o principal elemento é de perplexidade, porque não se julgava que era um elemento importante a ser levado em conta para a compreensão da realidade política. E o que ocorre é que as manifestações, então a gente sabe dessa história também, que eram inicialmente contra o aumento no preço das passagens de transporte coletivo, elas vão ganhando uma dimensão maior que a esperada. Eu acho que a gente pode dividir aí em 3 fases. Tá? É claro que na verdade é mais complexo, as fases não são tão certinhas assim, mas só para a gente ter um certo delineamento do que foram as jornadas de junho. Primeiro, nós temos o movimento capitaneado pelo movimento Passe Livre, mas que recebe uma adesão muito maior do que a capacidade de organização do próprio MPL. Tá? Eu estou falando MPL, porque depois ele vai ver o MPL, que foi por querer, por sinal, que eles criaram essa sigla para confundir. Tá? Aí é o MPL. Tá? Depois, a pauta vai sendo ampliada para além da questão do transporte coletivo, demonstrando que a insatisfação era com os serviços públicos em geral. Tá? Isso indicava que a base social do petismo estava querendo mais do que estava sendo oferecido a ela naquele momento. Porque o arranjo lulista, ele privilegiou a oferta de empregos de baixa qualificação, tá? Mas que permitiam o avanço na vida das pessoas, com a formalização do seu contrato laboral, mas tinha dificuldade de prover uma melhoria expressiva nos serviços públicos socializados. Tá? Houve uma opção pela inclusão pelo mercado, quer dizer, o principal ganho da inclusão social era acesso ao consumo, mais do que o acesso a serviços públicos. Tá? Isso também não é por acaso, porque isso fazia parte de um compromisso de não interromper a privatização do fundo público. Certo? Então, o Estado dava pelo Bolsa Família, e isso voltava, porque o que importava era a capacidade de consumir que era apresentado. Isso é claro que isso tem impacto na vida das pessoas, isso é importante não deixar, não minimizar a importância disso, porque frequentemente essa crítica à inclusão pelo consumo é feita, é verbalizada por pessoas que não têm a menor dificuldade para consumir, nunca tiveram ao longo de sua vida, então é bom a gente lembrar que isso não é irrelevante. Mas junho de 2013 mostra que o morador da periferia que comprou uma lixadeira nova com um juro subsidiado, e isso foi bom para ele, mas ele continuava precisando de educação, de saúde e de transporte, certo? E daí vem a terceira fase, quer dizer, na terceira fase os protestos vão ser parcialmente colonizados por uma pauta antipolítica de combate à corrupção própria do discurso político mais conservador, com a adesão aí de setores importantes da classe média e o patrocínio quase que explícito dos grandes meios de comunicação de massa, que a gente tem uma virada aí, baderneiros num dia viram cidadãos mobilizados, no outro dia num passe de mágica, em todas as emissoras de televisão, grandes jornais e assim por diante. O que eu acredito que incide aí é uma compreensão por parte da oposição de direita de que existe uma fissura a ser explorada entre essas pessoas que estavam na rua e os governos do PT. Então é nesse momento que a baderna vira mobilização cívica. Então existe um grande esforço para separar uma minoria de manifestantes violentos que precisavam ser reprimidos, certo? De uma maioria pacífica e respeitosa. Então, desde então, existe uma estigmatização produzida permanentemente contra os adeptos das táticas Black Bloc, e isso vai servir até hoje para legitimar uma crescente da repressão policial contra movimentos de rua. Claro que depende de quem está na rua para saber se vai ter a repressão ou não. Então, nesse momento, os atos são praticamente convocados pelos jornais e pela televisão.
o que se repetiu durante o processo de impeachment da presidente Dilma. Às vezes essas manifestações eram transmitidas ao vivo, a cobertura dava um destaque desproporcional, às vezes passeatas com poucas dezenas de pessoas, mas ganhavam minutos no Jornal Nacional. Então, embora as redes sociais tenham sido, como a gente sabe, importantes na mobilização, mas a mídia tradicional teve um peso muito importante na construção de sentido sobre o que estava acontecendo em junho de 2013, e daí se abre uma disputa pelo sentido dessas manifestações, né? Então, os organizadores iniciais, com o movimento Passe Livre à frente, tentavam reafirmar o seu caráter progressista, ao passo que a mídia enquadrava como uma manifestação de descrédito da polícia, com foco na corrupção dos funcionários do Estado. Nesse momento vai ser testado um discurso do combate à impunidade, que vai desqualificar elementos do Estado de Direito, como presunção de inocência, direito de defesa, direito à privacidade, regras para a produção legal das provas. Tudo isso vai ser apresentado como artifícios para impedir que os corruptos sejam punidos. Os grupos mais à esquerda viram nas jornadas de junho a possibilidade de construção de uma mobilização de massa com pauta radical que desafiasse a moderação petista, mas não tinha força em inserção social suficiente para passar da vontade para algo que de fato incidisse mais fortemente nos movimentos. E a direita se animou com o declínio da mágica do lulismo, certo? E no meio do tiroteio, o governo e o PT ficaram completamente paralisados. Os movimentos populares sob influência petista se viram na obrigação de blindar o governo e, com isso, perderam a oportunidade de dialogar com a massa que estava na rua, certo? E vai ganhando corpo a tese de que eram todos massa de manobra da direita, e até hoje se vê isso. Então, parece patente que para muitos dos intelectuais que estiveram vinculados aos governos do PT, o caminho único, exclusivo, era não atrapalhar o governo com reivindicações intempestivas, certo? Parece que só a direita podia pressionar o governo, do lado popular não se podia, porque ele tinha que ser protegido. Então, junho de 2013 marca o aprofundamento da cisão entre PT e os movimentos populares que ele pretendia dar voz quando nasceu. E, de maneira similar, o governo da presidente Dilma Rousseff foi incapaz de encontrar posição no novo cenário. A resposta às manifestações sempre foi zigue-zagueante. Quando a presidente vai à televisão, no dia 17 de junho de 2013, ela vai propor aqueles 5 pactos, certo? Que são uma mixórdia, né? Porque tem uma reforma política potencialmente democratizante, mas também compromisso com o receituário conservador da responsabilidade fiscal, é uma das coisas que a Dilma diz na televisão naquele momento, e fora isso, aquelas promessas mais ou menos genéricas de sempre, de melhor saúde, melhor educação e melhor mobilidade urbana. Fica claro que a preocupação da presidente e do seu círculo era reduzir os danos até as eleições de 2014, quando se esperava tudo voltaria à normalidade. E isso uniu o governo e a oposição de direita, certo? 2013 também, para a direita, vai ser vivido com os olhos em 2014. Então a ideia era desgastar a Dilma, os índices de popularidade dela despencam, como a gente lembra, e manter esse desgaste até o pleito de outubro de 2014. Então, toda a elite política tradicional, independentemente da coloração partidária, via as manifestações pela chave do cálculo eleitoral que organizava toda a sua ação. Bom, a Dilma consegue se reeleger, certo? Eu não vou aqui fazer uma descrição da eleição de 2014, que foi uma eleição super tumultuada, a morte do candidato do PSD, a Marina subindo, o Aécio arriscado a chegar no segundo turno, a gente sabe disso tudo. E a Dilma acaba ganhando no segundo turno com uma diferença relativamente pequena, de pouco mais de 3 pontos percentuais. Mas para a direita é um grande banho de água fria,
porque mesmo com a conjuntura favorável, mesmo com a erosão da base social petista, mesmo com o cerco da mídia, que nunca houve algo igual na história do país, mesmo com o cerco do aparato repressivo do Estado, porque a Operação Lava Jato começa em 2014, também vinculada ao calendário eleitoral, tá? Mesmo assim, a Dilma se reelege. Quer dizer, para mim, o que aconteceu de importante em 2014 não foi a vitória da Dilma, foi a derrota do Aécio. Tá? Ao se ver batida pela quarta vez seguida, a direita se desiludiu da via das urnas. Então, nesse momento é que está dada a conjuntura que permite o rompimento do consenso procedimental, aquele que diz que não há alternativa ao jogo eleitoral. Tá? Se eu estou frustrado com o resultado da eleição, o que eu posso fazer é trabalhar para ganhar a eleição seguinte. Não. Agora, esse consenso estava sendo jogado de lado, porque a direita entendeu que se tinha perdido em 2014, ninguém garantia que ela fosse ganhar em 2018, em 2022, era necessário romper com a ideia de que o poder só se alcançava pelo voto. Tá? Então, no dia seguinte ao segundo turno, com a vitória de Dilma declarada, começaram as movimentações para impedir o seu governo. Tá? Então, no começo, existia uma divisão entre aqueles que queriam derrubá-la desde o começo e aqueles que queriam mantê-la no cargo, mas sem condições de governar. Certo? Se a gente pensar na elite política, o Aloysio Nunes Ferreira, que foi candidato a vice na chapa do Aécio, que hoje está ocupando o Ministério das Relações Exteriores, o Aloysio Nunes Ferreira, ele declarava, não quero que ela saia, quero sangrar a Dilma. Então ele ainda estava apostando em manter a Dilma sem condições de governar, e a gente lembra do começo do governo dela, quer dizer, ela não existia nada que ela conseguisse aprovar no Congresso, o Congresso aprovava uma depois das outras, as chamadas pautas bomba, que destinava a tornar impossível a gestão do Estado pelo Poder Executivo. Tá? Então a ideia era criar um clima de caos, isso, mas ainda com o horizonte de vencer numa eleição seguinte. Tá? Mas outros grupos, dentro do próprio PSDB e de outros partidos à direita, já pensavam em derrubá-lo. Se a gente pensar do lado do capital, também tem mudança. Tá? Até o final de 2015, os banqueiros, o presidente do Itaú Unibanco disse que achava que a Dilma não devia sair, porque eles achavam que talvez fosse melhor para eles manter um governo completamente rendido, sendo obrigado a aceitar o seu programa, do que derrubá-lo. Já a Fiesp teve a favor do golpe desde o começo. Tá? Mais adiante, os banqueiros aderem ao golpe também, assim como a Aloysio Nunes Ferreira adere, e todo mundo adere. Mas no começo existia ainda essa divisão. Seja como for, as ações que vão sendo feitas no Tribunal Eleitoral, depois do pedido de impeachment, e as mobilizações de rua, elas servem para qualquer um dos dois propósitos. Seja para manter a Dilma no governo mais acuado, sem condições de governar, seja para derrubá-la. Então, o PSDB acusa o resultado de ser fraudado, pede recontagem de votos, pede a cassação da chapa vitoriosa na Justiça Eleitoral e inicia os pedidos do impeachment. Então, de repente, o Brasil estava voltando à experiência democrática lá dos anos 40 e 50, quando os partidos conservadores nunca aceitaram suas derrotas eleitorais e sempre tentaram, de uma maneira ou de outra, impedir que os eleitos tomassem posse. O Carlos Lacerda, tem a frase do Carlos Lacerda sobre Getúlio Vargas, que dizia: esse homem não pode ser candidato, se for candidato não pode ser eleito, se for eleito não deve tomar posse, se tomar posse não pode governar. Essa frase que o Carlos Lacerda dizia nos anos 50, o José Aníbal, que era senador do PSDB, repetiu em relação a Dilma em 2014. Então, realmente, a gente estava voltando para isso, de que as eleições param de ser aceitas como o resultado
provisório, mas resultado durante um determinado tempo dos conflitos políticos. Bom, diante dessa agressividade crescente da sua oposição, a Dilma reagiu no que parece ser um modo automático dos governos petistas, certo? Que foi fazendo mais concessões. Tá? Então, foi notável o contraste entre o discurso assumido nos momentos finais da campanha, que foi uma clara guinada à esquerda, defesa das empresas públicas, defesa da distribuição da riqueza, etc., e as medidas anunciadas logo após a vitória, apontando para um ajuste fiscal recessivo, impopular, colocando o Levi no Ministério da Fazenda. Tá? É claro, não é que exista simplesmente... não é estranha essa distância entre o que se promete e o que se faz, certo? Mas eu acho que isso não é simples, porque tem o ex-governador de Nova York, o Mário Cuomo, uma vez ele falou que campanha é poesia e governo é prosa. Por isso, então, as ações do governo são diferentes do que se promete na campanha. Mas é mais do que isso. Eu acho que essa distância, ela revela a distância entre o princípio da soberania popular, que as eleições pretendem encarnar, e a realidade das democracias limitadas, em que interesses minoritários têm enorme capacidade de influência. Tá? Mas só que em 2014 a distância foi tão grande que era adequado já naquele momento falar então de estelionato eleitoral, ou seja, da promessa de um programa oposto ao que se vai implementar. Então, além disso, esse é outro elemento que eu acho importante a gente destacar, fazia parte do arranjo do lulismo a ideia de uma compreensão do sistema político brasileiro em que o único cargo que realmente importava era a presidência da República. Então, para garantir os apoios à presidência, você fazia todo tipo de arranjo, certo? Então, o que o PT fez? Vários escândalos até vem com isso. O PT financiou a campanha de candidatos dos partidos de direita ao Congresso, porque será parte do acordo para que eles apoiassem a candidatura da Dilma à presidência. E apoiar a candidatura não significa apoiar a candidatura, significa ceder o tempo de televisão. Porque depois, na campanha mesmo, eles faziam cada um que bem entendia. Na verdade, em 2014, a Dilma foi traída por uma boa parte dos seus aliados. Talvez alguns de vocês lembrem da cena que as televisões pegaram do Zé Sarney, no Amapá, indo votar com um adesivo da Dilma no peito, mas a câmera filmou ele marcando 45 na urna eletrônica. Então, isso é um símbolo de como aconteceu essa campanha. Mas, em suma, a ideia era que nós vamos ganhar a presidência. Se a gente tiver para isso ceder o Congresso, ceder a vice-presidência, ceder os governos dos estados, não tem importância, porque no sistema político brasileiro a presidência pode tudo. O resultado é que em 2014 a Dilma se reelegeu, mas ao mesmo tempo elegeu-se o Congresso que está aí, certo? O Congresso mais reacionário da nossa história. Então, o início do segundo mandato da Dilma foi marcado pela capitulação ao programa dos seus adversários, com ajuste fiscal, a abertura do Ministério a políticos conservadores de menor expressão, de uma maneira muito maior do que nos governos anteriores, certo? Pela primeira vez, por exemplo, o Ministério da Educação estava sendo cedido a outro partido, tá? E pela passividade diante da ofensiva reacionária no Legislativo, tanto no campo dos direitos, quanto no campo da soberania nacional. Então, você tem lá, com o Eduardo Cunha na presidência da Câmara, uma pauta já de retrocesso muito forte, e o governo reage muito pouco a isso. Tá? E essa fragilidade do governo, que era perceptível, da ofensiva da direita, e o seu recuo tão evidente, essa fragilidade deflacionava a sua principal moeda de troca, que eram os cargos nas empresas estatais, nos ministérios, na máquina do governo. Então, a Dilma estava tendo que conceder fatias cada vez maiores do Estado para obter apoios cada vez mais vacilantes
e isso gerava um círculo vicioso. Tá? No final do governo, qualquer deputado do baixíssimo clero era capaz de ganhar um ministério, parecia que mandava na Praça Três Poderes, ela catava qualquer um e entregava o ministério. Agora, de que me vale o ministério de um governo que parece que não vai durar? Certo? Então você vai tendo aí um ciclo vicioso em que a capacidade do governo de atrair esses apoios vai se tornando cada vez menor. Então essa capitulação ao programa de seus adversários, que marcou o segundo mandato da Dilma, ela não foi capaz de comprar a pacificação do conflito. Ela não foi capaz de comprar os apoios de que ela precisava. Certo? O que a gente viu naquele momento era que o governo apresentava propostas ao Congresso que a direita sempre tinha defendido e a direita votava contra, para inviabilizar o próprio governo. Mas o que essa capitulação fez, se não foi capaz de comprar, de pacificar o conflito? O que ela fez foi romper os vínculos com a base social que podia sustentar o governo da Dilma. Tá? O lulismo sempre se caracterizou pelo seu caráter deliberadamente desmobilizador. Certo? Isso faz parte do acordo que foi feito para permitir um governo de centro-esquerda no Brasil. A ideia era de que a base popular tinha que estar desmobilizada como garantia para as classes dominantes de que o nosso processo aí de democratização e de produção de uma sociedade mais igualitária não iria além de certos limites. Tá? Mas, no caso, além disso, os 54 milhões de eleitores da Dilma dificilmente se sentiriam motivados a defender uma presidente que estava implementando um programa contra o qual eles tinham votado nas urnas em outubro de 2014. Um programa recessivo, um programa antipopular, certo? O estelionato eleitoral também diminuía a força do discurso da legalidade. A Dilma devia governar porque recebeu um mandato popular. Mas como justificar que ela estivesse governando no sentido contrário ao que esse mandato popular tinha indicado nas eleições? Tá? Então, a posição possível para os apoiadores da Dilma era aquela que estava expressa numa faixa que apareceu em algumas manifestações, que eu achava uma faixa incrível, que dizia assim: fica Dilma, mas melhora. Tá? Só que é preciso muita sofisticação política para você ser capaz de ir para a rua defender um governo que você sabe que é ruim. Certo? Então, realmente era muito difícil a mobilização naquele momento. Quer dizer, a presidente só vai alterar o rumo do seu governo quando o impeachment já se mostrava inevitável, e daí ela reconquista uma parte da militância, ela assume uma postura firme de resistência ao golpe, de defesa do mandato mais popular, que é algo que, sem dúvida nenhuma, engrandece a biografia dela, mas que já não tinha mais condições naquele momento de mudar a história. E tem um outro fator que atuou ao longo de todo esse processo, mas cuja importância ainda está por ser plenamente desvendada, que é a influência dos interesses estadunidenses. Tá? Existe, é claro, já está mais do que comprovado, que fundações privadas dos Estados Unidos financiaram os grupos de maior destaque na mobilização pelo impeachment. Tá? Também está muito claro que os principais operadores da Lava Jato participaram de programas de cooperação com os organismos repressivos dos Estados Unidos. É um negócio tão gritante que o juiz Sérgio Moro, ele embasa decisões no Brasil na legislação dos Estados Unidos. Ele coloca isso por escrito na decisão dele, certo? Assim. E é certo também que, apesar dos elogios do Barack Obama, etc., mas Washington se desagradou da política externa do governo Lula, tá? Que concedia maior atenção às relações Sul-Sul e, em especial, que ajudava a produzir aí um bloco de emergentes, que, na verdade, significava a composição de
leque de forças capitaneadas pela China, mas com força potencial para colocar em risco a supremacia dos Estados Unidos na ordem mundial, chamados BRICS, certo? Então, quando o golpe acontece, os BRICS estavam para processo avançado para implementar um banco de desenvolvimento, certo? Para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, um banco que começaria com um capital de $1 trilhão, certo? Esse é esse tipo de coisa que o golpe no Brasil ajuda a interromper. Tá? Além disso, os governos do PT também tinham um toque nacionalista em políticas de investimento, infraestrutura, um privilégio dado a empresas nacionais da produção de vários produtos de valor tecnológico agregado, ao passo que hoje, por exemplo, o governo Temer faz com que as nossas cédulas de dinheiro passem a ser impressas na Suécia, certo? Com o objetivo de privatizar a Casa da Moeda, certo? Então, e é claro que tem ainda a questão, sobretudo, do petróleo, não é? Com a descoberta das reservas do pré-sal, que leva a uma série de desdobramentos que a gente conhece. A gente teve caso da espionagem dos Estados Unidos sobre a própria presidente da República, que mostra a força desse interesse, e nós temos já alguns documentos desclassificados do governo dos Estados Unidos que mostram como José Serra, por exemplo, ele prometeu em 2010 que iria entregar o petróleo brasileiro para as empresas dos Estados Unidos caso se elegesse presidente da República. Não é à toa que o Ministério das Relações Exteriores, depois do golpe, foi entregue primeiro para o Serra e depois para Luiz Nunes Ferreira, que são talvez os dois políticos de projeção nacional com as vinculações mais claras com os interesses dos Estados Unidos, certo? Então, assim, não tem como, acho assim, ainda vai demorar um certo tempo para que surja toda a documentação que nos permita identificar a presença dos Estados Unidos no golpe de 2006 da maneira como hoje a gente identifica no golpe de 64. Mas tudo indica que, com o passar do tempo, essa presença vai ficar igualmente indiscutível, certo? É claro que as condições de 2016 diferem daquelas de 64, mas é interessante observar que também hoje nós vemos, como vimos nos anos 60 e 70 do século passado, não algo isolado acontecendo no Brasil, mas uma reversão de governos nacional reformistas pela América Latina toda, certo? Então, nós temos golpes parlamentares, como no Paraguai, como no Brasil, nós temos derrotas eleitorais, como na Argentina, ou nós temos uma fortíssima pressão desestabilizadora, como na Venezuela, como na Bolívia. Então, sem ignorar de maneira nenhuma o papel dos conflitos internos, os problemas na condução desses governos, que também são significativos, mas não existe mais dúvida de que pelo menos fundações privadas vinculadas aos interesses dos Estados Unidos têm agido intensamente em todos esses países com o objetivo de fragilizar governos que sejam mais independentes, e o fato é que num período de tempo bastante curto a gente está vendo um realinhamento da América Latina com o governo dos Estados Unidos, certo? Bom, todos esses fatores, eles confluíram para viabilizar o golpe, mas para que ele fosse efetivamente desfechado, era necessário contar com operadores dentro do aparelho do Estado, e daí setores do executivo, do próprio executivo, setores do legislativo, setores do judiciário trabalharem em conjunto para derrubar o presidente. Então a gente teve aí uma ação da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário. Quer dizer, na verdade, o que a gente percebe no caso brasileiro é uma ilustração dos limites da doutrina liberal, da separação dos poderes,
e também o erro de conceber o Estado como uma estrutura piramidal em que uma posição, no caso a presidência da República, tem o poder e pronto. Na verdade, existe um deslocamento do centro de poder do Estado conforme as conjunturas vão mudando e conforme os interesses vão se afirmando. Tá? O teórico greco-francês Domingos Poulantzas, ele já dizia isso no século passado, que é próprio essa transferência. Então, quando as forças mais progressistas alcançam o poder executivo, é comum que o poder legislativo ganhe força e depois isso possa se deslocar para o judiciário e depois, na sequência padrão, se desloca para as forças armadas. Tá? A gente, por enquanto, está na penúltima etapa. Eu acho que essa advertência do Poulantzas é importante para a gente entender um erro da estratégia petista, que foi exatamente, como eu falei, concentrar o seu esforço todo na presidência da República. Tá? Em 2014, a fragilização do PT e as concessões que os seus aliados arrancaram fizeram com que o PT elegesse 18 deputados federais a menos do que tinha conseguido eleger nas eleições anteriores. E não é porque a esquerda cresceu nesse vácuo, não. Essas 18 vagas passaram para partidos de direita. Tá? E, aliás, em 2015 e 2016, o PT perdeu outras 12 cadeiras por eleitos seus que migraram para outros partidos. Quando a presidente Dilma tentou agir para reduzir a importância do PMDB, que tinha feito uma bancada quase igual à do PT, mas que era mais forte porque incorporava uma série de satélites, pequenos partidos de centro-direita, ela foi derrotada. Ela é derrotada na eleição do presidente da Câmara, porque ela tentou viabilizar uma candidatura alternativa de Eduardo Cunha, e ela foi derrotada quando ela tentou impulsionar o Gilberto Kassab, que na época era considerado um aliado muito fiel, e que ele deveria construir um grande partido de centro-direita para diminuir o peso do PMDB. E quando a gente lê as análises dos analistas políticos naquele momento, se considera que o fato dela ter tentado se desvencilhar do PMDB já era uma prova da sua inabilidade política. O que a Dilma fez de errado? Ela tentou enfrentar o Eduardo Cunha. Isso ela não podia ter feito. Ela tentou diminuir o peso do PMDB. Então, o PT parecia estar preso numa armadilha da qual não tinha como sair. Mas que foi em grande medida criado por ele próprio, com a sua política de ceder tudo em nome do apoio à presidência da República. O que acontece, então, é que as eleições de 2014 levaram à formação de um Congresso em que, no cálculo mais generoso, a gente consegue dar uns 20% para a esquerda. Certo? Ou seja, a esquerda não tinha força para barrar o golpe no Congresso. Então, para o golpe ser barrado, ele dependia da capacidade que o governo tinha de atrair parlamentares daquela que é a maior bancada do Congresso Nacional, que é a bancada oportunista, certo? Que não tem uma posição política fixa. Mas essa capacidade, a gente já viu, ela estava decaindo. Né? Ao mesmo tempo, o Poder Judiciário ganhava um protagonismo grande na crise, e nós tivemos aí uma manifestação também muito clara daquilo que a literatura da ciência política é chamada de ativismo judiciário. Certo? E é interessante observar que o ativismo judiciário no Brasil, ele não é privilégio das cortes superiores. Inclusive porque nós temos uma permissividade da jurisprudência de juízes de primeira instância, que um juiz de primeira instância, de vez em quando a gente vê isso, né? Ele vai lá e corta o WhatsApp de todo mundo no Brasil. Por causa de um processo lá em Pindamonhangaba, não tem WhatsApp para mais ninguém. Certo? Então, nessa permissividade que um juiz de primeira instância do Paraná, o juiz Sérgio Moro, ele ocupa a posição central que ele ocupa, certo? Capaz de avocar a si qualquer processo que queira, independente de onde ocorra. Então, a gente tem um juiz em Curitiba julgando casos que ocorrem em São Paulo, com imóveis em São Paulo, com empresas de São Paulo, com pessoas físicas de São Paulo, mas isso é aceito. Quer dizer,
na verdade, embora o pretexto para o impeachment da presidente Dilma não tenha nada a ver com a Operação Lava Jato, certo? São chamadas pedaladas fiscais, não vou entrar nisso aqui, mas a Lava Jato, a gente sabe, ela foi absolutamente crucial para criar um clima de opinião que sustentou a possibilidade do golpe. Então ela vai revelar uma parte da corrupção sistêmica da política brasileira por meio das suas operações espetaculares, mas, no entanto, essas operações só atingiam os partidos da base do governo Dilma Rousseff, e o seu modus operandi privilegiado, a chamada delação premiada, dá uma grande margem a que os agentes da lei orientem o curso da investigação de acordo com os seus interesses. Foram frequentes as acusações de que as denúncias que atingiam os governos anteriores, o governo Fernando Henrique, etc., elas nunca eram levadas adiante, ou que a imputação de crimes ao ex-presidente Lula era um elemento absolutamente indispensável para que se conseguisse um acordo de delação premiada, certo? O próprio caso do Léo Pinheiro, certo? Ele tentou um acordo de delação premiada, não foi aceito, só quando ele se colocou o Lula na história é que o acordo sai. A gente teve agora ontem a denúncia, e o Sérgio Moro ficou muito chocado ao descobrir isso, de que estavam forçando o caseiro lá a dizer que o sítio era do Lula, certo? Então, e o que é mais gritante é que, ao longo de todo o processo, a atuação do juiz Sérgio Moro se mostrou absolutamente casada com o cronograma da derrubada da presidente, culminando com a divulgação do áudio que foi servir de pretexto para impedir que o ex-presidente Lula chegasse à Casa Civil, certo? Um áudio ilegal, etc. E embora o juiz tenha sido obrigado a pedir desculpas ao reconhecimento de que a divulgação da conversa foi equivocada, ele continuou chefiando a operação e nada mudou no seu modus operandi. Então é impressionante que esse poder todo tenha ficado na mão deste operador, mas o que é mais impressionante é que as instâncias superiores do judiciário não foram capazes de inibir a ação do juiz, não foram capazes de inibir o processo todo de deflagração do golpe. Isso é uma questão que se torna ainda mais intrigante quando a gente lembra que, neste momento, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 8 tinham sido nomeados dos governos do PT. Certo? Então, ao que parece, o Supremo também não ficou imune ao clima de opinião formado a partir da Lava Jato. Esse judiciário ativista, uma das características identificadas nele é ele ser mais suscetível à pressão da opinião pública, tá? Mas o que é mais importante é que claramente os governos petistas não foram capazes de apresentar indicações ao Supremo que estivessem à margem do estabelecimento jurídico, à margem da casta jurídica conservadora. Então, na verdade, quase sempre os governos do Lula e da Dilma buscaram demonstrar sua moderação, indicando juízes conservadores para o Supremo, juízes com trânsito nos partidos de direita. Então, também aqui, a política de não enfrentamento, a política de conciliação dos governos do PT vai cobrar um preço. Do lado do Executivo, os dois órgãos que vão cumprir um papel fundamental no golpe vão ser a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, certo? E, na verdade, tanto o Ministério Público Federal quanto a Polícia Federal ganharam enormes recursos e poderes ao longo dos governos do PT, certo? O Ministério Público Federal tornou-se quase um quarto poder na República, tantas foram as prerrogativas que ele ganhou com a Constituição de 88, e a Polícia Federal também ganhou enorme autonomia nos governos do PT, que concedeu a ela as melhores condições para o exercício das suas atividades,
essa não interferência chegava ao ponto de fazer com que os chefes dessas agências fossem eleitos por seus integrantes, e que contrastava com a gestão, com as gestões anteriores, e aliás com o que o Temer vai implementar quando chega ao poder também. Quer dizer, se a gente lembra, na época do Fernando Henrique Cardoso, o Geraldo Brindeiro, que era o Procurador-Geral da República, era chamado de engavetador-geral da República, porque ele engavetava todas as denúncias contra o Fernando Henrique. Tá? Então, essa independência concedida ao Ministério Público e à Polícia Federal, a meu ver, foi tanto uma concessão diante da incapacidade, o reconhecimento da incapacidade do PT de controlar setores nevrálgicos do Estado, foi também uma forma de responder às acusações de aparelhamento que sempre foram feitas contra o partido pela imprensa, e também, a meu ver, um reflexo da permanência de um ideal republicano dentro da liderança do partido. Eu acredito que, do ponto de vista abstrato, esse ideal é inatacável, mas na prática, as ações do Ministério Público, as ações da Polícia Federal, elas são influenciadas de diferentes maneiras. Existem os interesses corporativos que são muito ativos e se manifestam em exigências por carreiras ainda mais privilegiadas, por salários ainda mais altos, por autonomia operacional ainda maior. E quando essas exigências, que algumas delas profundamente descabidas, elas não são atendidas, elas geram oposição ao governo. E aqui a gente pode até recuperar aquela velha ideia da sociologia da espiral ascendente das expectativas. Como o governo Fernando Henrique não dava nada para eles não ficavam tão irritados quando não recebiam alguma coisa, certo? Como os governos do PT deram muita coisa para eles daí se sentiram muito frustrados quando não tiveram mais. E tanto quanto muitos dos juízes, esses delegados e procuradores, eles aderem a um discurso meritocrático muito forte, que o Gessé Souza caracterizou como sendo a legitimação pelo concurso. A ideia é que as vantagens do cargo são a justa paga pelo fato de que eles tiverem que fazer sacrifícios para passar em concursos muito disputados. Se eles passarem nesses concursos, eles se aprovaram, são melhores que os comuns mortais. Portanto, eles têm direito a todo tipo de vantagem. Isso cria uma dessolidarização com as maiorias da população e, ao mesmo tempo, reforça os vínculos com as posições das classes médias, que se sentiram muito ameaçadas com os avanços, mesmo que pequenos, que os mais pobres tiveram nos governos do Lula e da Dilma. Então, o fato é que, dentro do Poder Executivo, setores importantes do Ministério Público e da Polícia Federal participaram ativamente da produção do golpe. E o golpe, então, se produz nessas circunstâncias, certo? Eu estou agora, então, encerrando, prometo. Tá? O golpe se produz nessas circunstâncias. As formas específicas do golpe se devem às peculiaridades da conjuntura, às características dos seus protagonistas, aos equívocos do governo naquele momento. Mas eu acredito que as suas raízes estão nas fragilidades da democracia brasileira, as fragilidades do nosso experimento democrático a partir da Constituição de 88, que é um experimento democrático muito marcado pela sua vulnerabilidade aos vetos das classes dominantes. O PT buscou um caminho de maior prudência para introduzir transformações sociais modestas e, mesmo assim, chegou a esse resultado. Tá? Não se trata de dizer que, se o PT tivesse optado pelo confronto, ele venceria, tá? Porque o avesso do errado não vai dar certo necessariamente. Tá? Mas é preciso entender que essa prudência se mostrou insuficiente. Tá? É preciso entender quais são os obstáculos à democracia no Brasil, extrair as lições que essa experiência recente nos fornece e, a partir daí, é claro, tentar responder aquela velha questão: o que fazer? Tá? E o que é mais grave, essa reflexão tem que ser feita concomitantemente à ação política, porque a velocidade do retrocesso é tamanha, certo?
como o próprio slogan do governo dizia, o Brasil voltou 20 anos em 2, certo? Que nós não podemos dar o luxo de parar para pensar e depois agir. Nós temos que pensar e agir no mesmo momento, porque a derrubada da Dilma, ela não é o ponto de chegada de nada, certo? O golpe não é a derrubada da Dilma. A derrubada da Dilma é o início do golpe. Tá? Que o golpe é essa agenda de retrocesso acelerado, retrocesso nos direitos, retrocesso nas liberdades, retrocesso na democracia que o Brasil está sofrendo hoje. É isso. Obrigado.